O leito foi nivelado, os dormentes examinados cuidadosamente, pregos cravados, porcas aparafusadas, postes pintados. E ordens foram dadas para espalhar areia amarela nas passagens de nível. A mulher da cabana vizinha mandou o velho a erva daninha. Semion trabalhou por uma semana inteira. Ele colocou tudo em ordem, consertou seu caftan, limpou e poliu sua placa de latão até que ela brilhasse razoavelmente. Vasily também trabalhou duro. O chefe chegou em um carrinho, com 4 homens labutando nos cabos e alavancas, fazendo zumbir as 6 rodas. O carrinho viajava a 20 verstas por hora, mas as rodas rangiam. Chegou à cabana de Semion, que saiu correndo e fez o seu relato à maneira militar. Tudo parecia estar em conserto. "Você está aqui há muito tempo?" perguntou o chefe. "Desde 2 de maio, senhor." "Tudo bem. Obrigado." "E quem está na cabana número 164? O inspetor de trânsito. Ele estivera viajando com o chefe no carrinho, Vasily Spiridov, respondeu. Spiridov. Ah! Ele é o homem contra quem você fez uma anotação no ano passado? Sim. Bem, veremos Vasily Spiridov. Prossigam. Os operários começaram a trabalhar e o carrinho partiu. Semion observou e pensou: haverá problemas entre eles e meu vizinho. Cerca de 2 horas depois, ele deu início à ronda. Viu alguém vindo da linha de corte. Algo branco. Semion pôs-se a olhar com maior atenção. Era Vasily. Ele tinha uma vara na mão, um pequeno embrulho no ombro e seu rosto estava enrolado num lenço. "Para onde você vai?" gritou Semion. Vasily chegou bem perto. Ele estava muito pálido, branco como giz, e tinha um olhar selvagem. Quase sufocando, ele murmurou: "Para a cidade. Para Moscou. Para o escritório central." Escritório central? Ah, você vai reclamar, eu suponho. Desista. Vasily Stepanich, esqueça. Não, amigo, eu não vou esquecer. É muito tarde. Veja. Ele me golpeou no rosto, tirou sangue. Enquanto eu viver, não esquecerei. Não vou deixar isto assim. Semion pegou-lhe a mão. Desista, Stepanich. Olhe que lhe dou bons conselhos. Assim, você não vai melhorar as coisas. Melhorar as coisas? Eu mesmo sei que não vou melhorar as coisas. Você estava certo sobre o destino. Para mim, seria melhor não o fazer. Mas é preciso defender o que é certo. Mas me diga, como isso aconteceu? Como? Ele esmiuçou tudo. Desceu do carrinho, olhou para o interior da cabana. Eu sabia de antemão que ele seria rigoroso e por isso coloquei tudo em ordem. Ele estava saindo quando fiz minha reclamação. Imediatamente, ele gritou: aqui vem um inquérito do governo e você faz uma reclamação sobre uma horta. Aqui estão chegando conselheiros particulares, e você me aborrece com couves. Eu perdi a paciência e disse algo, não muito, mas ofendi, e ele me deu um tapa na cara. Fiquei inerte. Não fiz nada, como se o que ele fez estivesse perfeitamente bem. Eles partiram. Voltei a mim, lavei o rosto e fui embora. E a cabana? Minha esposa ficou lá. Ela cuidará das coisas. Não se preocupe com as estradas deles. Vasily se levantou, recompondo-se.
Adeus, Ivanov. Não sei se conseguirei alguém, no escritório, que me ouça. Com certeza você não vai andando. Tentarei, na estação, pegar um trem de carga e amanhã estarei em Moscou. Os vizinhos se despediram. Vasily permaneceu ausente por algum tempo. Em seu lugar, a esposa trabalhará noite e dia. Ela nunca dormia e se cansava, esperando pelo marido. No terceiro dia, a comissão chegou. Uma locomotiva, um carro de bagagens e 2 salões de primeira classe, mas Vasily ainda estava longe. Semyon viu a esposa do companheiro no quarto dia. O rosto da mulher estava inchado de tanto chorar e seus olhos estavam vermelhos. Seu marido voltou? Perguntou. Mas a mulher apenas fez um gesto com as mãos, e sem dizer uma palavra, seguiu seu caminho. Semyon aprenderá, ainda garoto, a fazer flautas com uma espécie de junco. Ele costumava queimar o âmago do caule, fazer furos onde necessário, fixar um bocal em uma extremidade e afiná-la tão adequadamente que quase seria possível tocar, com ela, qualquer área. Ele fez várias flautas em seu tempo livre e as enviou, por seus amigos, entre os freios de carga, para o bazar da cidade. Conseguiu 2 copeques por cada um. No dia seguinte à visita da comissão, deixou a esposa em casa para apanhar o trem das 6 e partiu para a floresta para cortar alguns gravetos. Foi até o final de seu terreno, e neste ponto a linha fazia uma curva fechada, desceu o aterro e chegou à floresta no sopé da montanha. A cerca de meia vesta havia um grande pântano, e era ao seu redor que cresciam os esplêndidos juncos para as suas flautas. Cortou um feixe inteiro de talos e pôs-se de volta para casa. O sol já estava baixo e, naquela mortal quietude, somente o gorjeio dos pássaros e o crepitar da madeira morta, sob seus pés, eram audíveis. Enquanto caminhava rapidamente, imaginou ouvir o tilintar de ferro batendo em ferro e redobrou o passo. Não havia nenhum reparo acontecendo em sua seção. O que seria aquilo? Ele emergiu da floresta, o aterro ferroviário estava bem alto, diante dele. No topo, um homem estava agachado no leito da linha, ocupado com alguma coisa. Semyon começou a rastejar, silenciosamente, em sua direção. Pensou que era alguém atrás das porcas que seguravam os trilhos. Observado, viu que o homem se levantava, segurando um pé de cabra na mão. O homem havia afrouxado um trilho, movendo-o para um lado. Uma névoa flutuou diante dos olhos de Semyon. Quis gritar, mas não pôde. Era Vasily. Semyon subiu a margem, enquanto Vasily, com o pé de cabra e a chave inglesa, deslizava de ponta-cabeça para o outro lado. Vasily Stepanich. Meu querido amigo, volte. Dê-me o pé de cabra. Vamos colocar o trilho de volta. Ninguém saberá de nada. Volte. Salve sua alma do pecado. Vasily não olhou para trás. Desapareceu na floresta. Semyon estava diante do trilho que havia sido torcido. Jogou no chão seu feixe de gravetos. Um trem estava para chegar, não um cargueiro, mas um trem de passageiros. E Semyon não tinha nada para detê-lo, nem mesmo uma bandeira. Ele não conseguiu recolocar o trilho e nem cravar as pontas com as próprias mãos. Era necessário correr. Era absolutamente necessário correr até a cabana para apanhar algumas ferramentas. Deus me ajude! Murmurou. Semyon se pôs a correr, tomando a direção da cabana. Já estava sem fôlego, mas ainda corria, caindo de vez em quando. Ele havia desbravado a floresta e estava a apenas algumas centenas de metros de sua cabana, e não mais,
quando ouviu a sirene distante da fábrica, e 6 horas. Em 2 minutos, o trem número 7 chegaria. Ó, Senhor, tenha piedade das almas inocentes. Em sua mente, Simeon viu a locomotiva bater contra o trilho solto, com sua roda esquerda, estremecer, despencar, rasgar e estilhaçar os dormentes, e bem ali havia uma curva e o aterro de 22 metros de altura, no qual a máquina iria tombar. E os vagões de terceira classe estariam lotados de criancinhas. Todos sentados no trem agora, nem de longe sonhando com o perigo. Ó, Senhor! Diga-me o que fazer. Não. É impossível correr para a cabana e voltar a tempo. Simeon não correu à cabana. Voltou e disparou, ainda mais rápido do que antes. Ia às cegas, quase mecanicamente. Ele mesmo não sabia o que iria acontecer. Então, correu até o trilho que havia sido puxado, os dormentes estavam amontoados. Ele se abaixou, pegou um deles, sem saber por quê, e correu mais longe. Parecia-lhe que o trem já estava chegando. Ouviu o apito distante e o tremor silencioso e regular do estrilho. Mas suas forças se esgotaram. Não mais conseguiu correr e parou a cerca de 200 metros do tétrico lugar. Então, uma ideia iluminou-lhe o cérebro, literalmente como um raio de luz. Tirando o gorro, extraiu de dentro dele um lenço de algodão, puxou a faca do cano da bota e benzeu-se, murmurando: "Que Deus me abençoe." Então, enterrou a faca em seu braço esquerdo, acima do cotovelo. O sangue jorrou, fluindo numa corrente quente. Depois, ele encharcou o seu lenço, alisou-o, amarrou a chulipa e estendeu aquela bandeira vermelha. E ficou, de pé, acenando com a sua bandeira. O trem já estava à vista. O maquinista não o veria, chegaria perto, e um trem pesado não pode ser parado em 200 metros. E o sangue continuava a fluir. Simeon pressionou as bordas da ferida para fechá-la, mas a torrente de sangue não diminuiu. Evidentemente, ele havia cortado o braço muito fundo. A cabeça começou-lhe a girar, manchas pretas puseram-se a dançar diante de seus olhos, e então, tudo escureceu. Havia ali um zumbido nos ouvidos. Ele não podia ver o trem ou ouvir-lhe o barulho. Apenas um pensamento o dominava: não vou conseguir ficar de pé. Vou cair e soltar a bandeira. O trem vai passar por cima de mim. Ajude-me, ó Senhor. Depois, tudo escureceu. A sua mente esvaziou-se e ele deixou cair a bandeira. Mas a bandeira manchada de sangue não tombou ao chão. Uma mão a agarrou, e a segurou, bem alto, para alertar o trem que se aproximava. O maquinista viu, fechou o regulador e inverteu o vapor. O trem parou. As pessoas saltaram do vagão e formaram uma multidão. Viram um homem caído, sem sentidos, sobre os trilhos, encharcado de sangue. E viram outro homem, parado ao seu lado, com um pano manchado de sangue atado à chulipa. Vasily olhou em volta. Depois, abaixando a cabeça, disse: "Prendam-me. Fui eu quem descarrilou os trilhos."